Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo nesta manhã. É uma pergunta. Como saber se somos salvos? Pergunta interessante, né? Como saber se somos salvos? Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 16. Vamos ler. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo santo e amado, igreja sem ruga, sem mácula, abençoados com todas as bênçãos, povo santo, povo maravilhoso, escolhido de Deus, abençoados. É uma pergunta, amado, muito interessante. Como saber se nós somos salvos? Ou seja, como saber se nós fazemos parte, se nós viemos da boa semente? Aqui em nosso raciocínio ministerial, há muitos anos, nós defendemos a ideia, que para nós é muito clara na Bíblia, da existência de duas sementes. Essas duas sementes, um exemplo dessa separação que nós encontramos na Bíblia, nós vemos naquele relato de Jesus, né? Quando Jesus disse que estaria, no momento do julgamento, ele separaria uns para a sua direita e outros para a sua esquerda. Vocês se lembram disso? Né? E ele diria assim, olha, alguns iriam dizer, olha, mas nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós não sei o quê. E Jesus disse o quê para alguns? Nunca vos conheci. Tremendo isso, né? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Ou seja, a semente boa, a semente má. Esse é um exemplo da separação. Nós vemos Jesus falar das sementes quando ele fala da parábola do joio e do trigo. São duas sementes. Nós temos estudo aí no nosso portal, nosso canal, acho que no sistema de áudio também tem, que fala disso, das duas sementes, da eleição, etc. A gente vai falar disso depois. A gente vai voltar a esse assunto, né? A gente tem sempre que voltar a esses assuntos, né? E trazer novidades, e trazer outras coisas que não são novidades, mas que são importantes serem relembradas, como nós estamos fazendo agora, tá? Em nome do Senhor Jesus. Então é importante você entender isso, você entender que há duas sementes, nós entendemos isto desde antes de haver pecado no mundo. Muitas pessoas perguntam assim, mas irmão Cristiano, tudo já foi consumado. Né? Tudo já foi consumado, tudo já foi concluído, né? Jesus já voltou, já houve tudo. Como é que ainda existem duas sementes? Amados, vejam bem, as duas sementes estão no mundo desde antes de haver o pecado no mundo. Isso é interessante. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque nós já temos estudo sobre isso. Tá? E depois também vou falar desse assunto especificamente, como eu falei, a gente pretende voltar no assunto no futuro próximo, aí, se Deus quiser. Mas o fato é que antes de haver pecado no mundo já havia duas sementes. Adão e Eva eram duas sementes. Entende? Vocês percebem que naquela alusão que é feita ali no Gênesis, né, sobre o filho da mulher que lutaria contra a serpente, que pisaria ela com o calcanhar, o filho é de quem? É da mulher. Isso aponta o quê? O filho nós entendemos que é uma alusão a Jesus. Entende? O nosso pensamento é esse. Eu creio que é bastante coerente isso, né? Esse filho citado é uma alusão a Jesus. Jesus seria uma má semente? Não, Jesus obviamente veio da boa semente. Então a Eva representa a boa semente. Aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, foi a Eva que tentou... Amado, tudo bem, isso aí está no controle de Deus. Deus é que sabe por que isso aconteceu. O fato é que o pecado é atribuído ao homem. A palavra diz, o apóstolo Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Porque, na verdade, quem recebeu a incumbência foi o homem, não foi a mulher. Quem recebeu o entendimento de não fazer, de não cometer aquele pecado, foi o homem e não a mulher. Percebe? Então, o homem que tinha responsabilidade, foi dele, sim, o pecado em si. Vocês estão percebendo isso? Então, Paulo deixa claro, por um homem entrou um pecado no mundo. E pelo pecado a morte. E eu pergunto para vocês, seria lógico a morte, o pecado, o mal entrar no mundo por meio de uma semente boa? Amado, é só você raciocinar, é uma questão de lógica.
A árvore boa, ela dá bom fruto. A árvore má, ela dá má fruto. Então, como é que como é que os frutos maus, o pecado, a morte, separação de Deus, como que isso viria de uma árvore boa? Você está percebendo? Então, antes de haver pecado, olha, não havia pacto, entende? Não havia pacto, assim, o antigo pacto, por exemplo, que veio só a partir de Moisés. É claro que o Senhor teve um pacto ali específico com Abraão, né, em relação à filiação, né, melhor dizendo, a descendência de Abraão e tudo mais, os judeus e tudo mais. Mas estou falando do pacto da lei e, posteriormente, o novo pacto, a graça. Não havia lei, a graça estava predestinada, mas a graça também só foi estabelecida na cruz e na ressurreição do Senhor, e, por fim, no ano 70, com a destruição do templo da lei. Então, não havia pacto algum, não havia o pecado no mundo, havia o paraíso, e as duas sementes estavam lá. Nós entendemos que essas duas sementes, elas sempre estarão nesse mundo aqui físico. Veja, a má semente, ela não tem acesso ao reino, porque o reino é espiritual. O reino é para quem é da salvação. Então, no reino não tem acesso. Percebe? No reino espiritual, após essa vida material, somente os da salvação, somente os que fazem parte dessa boa semente de Deus, somente esses têm acesso ao reino eterno. Vocês estão compreendendo? Estou dando uma prévia aqui do entendimento para você perceber. De repente você não sabe como que a gente raciocina isso. Então, o nosso entendimento aqui é que há duas sementes, sempre houve, desde antes do haver pecado no mundo. Era importante que houvesse, né? E há até hoje. Só que a separação das duas sementes já foi feita, o julgamento já foi feito, ou seja, quem é salvo, sempre salvo. Quem não é, já está condenado. Já está condenado. Jesus, quando ele fala da metáfora lá do joio e do trigo, ele diz que o joio é amarrado, né, e jogado no fogo. O que significa isso? O fogo é um símbolo do juízo, é um símbolo de julgamento, de condenação. Então, o que Jesus está dizendo? O joio vai ser jogado na condenação. Jogar no fogo é jogar no juízo, é jogar na condenação, é um símbolo. E o Senhor Jesus fez isso. Entende? Na cruz ele morreu, trouxe salvação, ele começou a separação ali. Porque na cruz ele morreu e salvou quem tinha que ser salvo. Entende? Aí ele ressuscitou para a justificação do seu povo, e depois todo aquele período de transição até a sua vinda no ano 70. Onde uns ressuscitaram para a glória, para a eternidade, outros ressuscitaram para a vergonha. E houve definitivamente o julgamento, o encerramento de tudo. Então, a má semente, ela já está condenada. Ela não tem nenhum direito a nada de Deus, não tem direito a entrar no paraíso, já foi banida da face do Senhor. São duas sementes que há no mundo, entendam isso é bíblico. Antes de haver pecado, já havia as duas sementes. Então, elas continuam, elas fazem parte desse mundo físico. Então, você pergunta assim, irmão Cristiano, como eu vou saber se eu sou uma boa semente, se eu sou um salvo, se eu pertenço à família da salvação? Muitas pessoas perguntam isso e têm essa inquietude. Amado, antes de tudo, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Você vai conseguir perceber isso na sua vida, que você é sim um salvo do Senhor. Mas eu digo para você, você não tem que estar preocupado, amados, com isso. Você tem que descansar. Tudo está no controle de Deus. Eu vejo muita preocupação das pessoas até em relação meu amigo, será que meu amigo é? Será que minha família é? Será que meu filho é? Deixa de ser? Amado, descanse. Deus está totalmente no controle dessas coisas. Você não tem que se preocupar com isso. Uma vez eu estava conversando com um irmão, achei muito interessante esse irmão falar isso para mim. Ele falou assim, irmão Cristiano, isso já tem tempo já, eu achei muito interessante, marcou bastante a minha mente, a minha vida, essa conversa. Ele falou assim, irmão Cristiano, eu tinha muita preocupação, sabe, quando eu conheci a graça, essa coisa da eleição, se minha família era ou não era. Porque na época a família dessa pessoa teve uma dificuldade, né, de entender a graça. Me parece que hoje eles já entendem a graça e já vivem a graça. Me parece, pelo que eu sei. Mas na época havia uma dificuldade grande deles de receberem a palavra. Ele tinha essa preocupação. Será que eles são eleitos? Será que eles são da família dos salvos? Será que eles são boas sementes? E depois ele falou para mim, Cristiano, eu descansei com isso, irmão. Eu falei, não, Deus está no controle. Não tem que... Esse irmão falou para mim, isso me marcou muito. Eu falei, não tem que me preocupar com isso. Se eles são, deixam de ser, isso é coisa de Deus. Eu falei, irmão, o irmão tem toda a razão. Amado, não se preocupe com isso.
Descanse em relação a isso. Essa coisa de ser boa semente, não ser, isso é uma coisa de Deus. Deus é que sabe. Então descanse com isso. Deus tem um plano perfeito em tudo. Tudo que ele faz é perfeito. Então não nos cabe questionar, não nos cabe... O próprio Paulo fala, né? Quando ele fala ali de eleição, de predestinação, ele fala, pode a coisa formada, no caso o vaso, né? Ele usa a metáfora de um vaso sendo preparado. Ele diz assim, pode por acaso o vaso, né, dizer para o oleiro, por que me fizeste assim? Entende? Por que Paulo pergunta isso? Por acaso o vaso pode dizer para o oleiro, por que me fizeste assim? Já pensou? Você começa a fazer um vaso de barro na sua casa e de repente você faz de uma maneira e o vaso se manifesta, começa a falar com você. Não, mas eu não aceito que você coloque essa cor. Você tem que me pintar de outra cor. Não, amado, o oleiro é que tem o controle. Ele faz o vaso como ele quer. Então não cabe o vaso questionar isso e aquilo. Cabe a nós descansarmos no Senhor, sabe? E saber que Ele tem plano perfeito. Se Ele criou 2 sementes, Ele sabe por que Ele fez isso. É necessário, a feitura dessas 2 sementes foram necessárias. Então, amado, descanse nisso. Tá? Há 2 sementes? E existe, no caso, vamos tratar hoje da semente boa. Porque muitos querem saber, será que eu sou, será que eu não sou? Tem essa dificuldade? Amados, nós acabamos de ler aqui em Romanos, o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito testifica, ele confirma no nosso coração que somos filhos de Deus. A certeza, amado, vem do Espírito. E um dos instrumentos que o Espírito usa para trazer essa certeza ao nosso coração é a palavra. A palavra apresenta característica dos filhos de Deus, da boa semente do Senhor. E nós vamos então apresentar hoje algumas dessas características, para você enxergar em você essas características. E você entender de uma vez por todas, se é que você tem alguma dúvida, não deve ter, mas se é que você tenha, de uma vez por todas você vai ter essa dúvida esclarecida de uma vez por todas. Então, amados, vamos entender o seguinte. O Evangelho, a palavra do Senhor, nos direciona, né? Nos mostra algumas características da boa semente. E da má também. Hoje estamos tratando da boa. O Senhor Jesus falou o seguinte, a respeito daqueles que não criam, né? E que, obviamente, eram da má semente. Jesus falou, pelos frutos os conhecereis. O fruto é a característica. Né? O fruto é o que vem de dentro. A fruta não vem de dentro da árvore? Né? Então, é o que vem de dentro e é o que é externado. A fruta é isso, está lá a árvore. Então, a fruta vem de dentro da árvore, né? Da potência vital da árvore, né? A fruta vem lá de dentro. Então, é algo que estava dentro da árvore que vem e se externa, é observado. Então, é isso que Jesus falou. Olha, pelos frutos os conhecereis. Isso vale para quem é da perdição, mas vale para os salvos, obviamente. Então, o Evangelho nos direciona e nos mostra essas características que a boa semente possui. E o Espírito Santo nos mostra isso pela palavra. O Evangelho a palavra de Deus é um instrumento do Espírito para as nossas vidas. Tá? Então vamos ver, amados, alguns pontos, algumas características e alguns exemplos, né, dos frutos da boa semente. Vamos lá. Primeiro ponto. É fundamental isso. A boa semente, ela crê em Deus. Esse é o primeiro ponto. A boa semente crê em Deus. Irmão cristiano, eu tenho um familiar que é ateu. Será que ele é da má semente? Eu não sei. Porque o ateísmo ele pode ser passageiro. Não julgue, amado, de maneira nenhuma. Aquele cara é ateu, logo ele é da má semente. Você não sabe. Assim como qualquer outra religião. Ele é da religião tal. Calma lá, você não sabe qual é o plano de Deus na vida daquela pessoa. Então,
Não cabe a nós esse tipo de julgamento, se é ou não é. É aquilo que eu falei, amado. Está na mão de Deus, descanse sobre isso. Não fique pensando, sabe, maquinando na sua cabeça. Meu vizinho da perdição. Minha vizinha da salvação. Isso é uma bobagem, gente. Você tem que viver a sua vida, cumprir o seu chamado e esquecer disso. Não tem que ficar julgando ninguém. O cara é ateu, mas ele pode não ser amanhã. Eu conheço ex-ateus, eram ateus, mas despertaram para crer em Deus. Entende? Então, crer na existência de Deus, obviamente, é fundamental. É uma característica muito forte da boa semente. É fundamental. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe, agradar a Deus, né? Obviamente. É por meio da fé que nós agradamos a Deus. Porque é necessário, olha essa palavra que está aí, amado. Se você quiser, você pode sublinhar essa palavra. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É necessário. Quem que se aproxima de Deus? Os seus escolhidos. Jesus um dia falou assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Entende? É Deus que nos traz para perto dele. Está percebendo? Não é livre-arbítrio de nada. O sistema inventou um livre-arbítrio para a salvação. Um livre-arbítrio que você escolhe ser de Deus ou não. Isso não faz sentido. A boa semente, ela não escolhe ser boa. O vaso, ele não escolhe ser um vaso amarelo, ou azul, ou verde. Não, quem faz o vaso é o oleiro. A semente, ela não se transforma em outra semente. Eu peguei aqui uma semente de jaca, né? E vou plantar e vai nascer manga. Isso não tem lógica. Jaca é jaca. Entende? Então, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Voltou aí o versículo, pessoal? Está na tela? Volta aí de novo, por favor. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário. É fundamental, porque se você não crê que Deus existe, qual é a lógica? Né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, aquele quem Deus atraiu, que ninguém pode ir ao Senhor se o Senhor não trouxer, creia que Ele existe. E é o quê? Galardoador dos que o buscam. Você tem que crer que Deus existe e crer que Ele é galardoador. Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus justo. O galardão é a justiça de Deus, amado, em nossas vidas. É o galardão. Então Deus é justo, Ele é galardoador, Ele é recompensador. Ele é um Deus riquíssimo, né? E que quer sim galardoar os seus. Então, é necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe. Então, qual é a primeira e principal característica da boa semente? Ela crê que Deus existe. Percebe? João 10, 26. O crer é uma característica tremenda da boa semente. Olha o que Jesus falou para aqueles que não acreditavam nele. Não criam que ele era o Messias, não criam na sua palavra. Mas vós não credes, porque vocês têm livre-arbítrio e não querem crer. É isso que ele falou? Vós não credes, porque não quiseram e eu deixei você. É isso que ele falou? Não. Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Vocês não acreditam em mim porque vocês não pertencem à minha família espiritual. Vocês não acreditam em mim porque vocês não são boa semente. Vocês vêm da semente má. Percebe? Vocês não creem por isso. Você está percebendo, irmão? Vamos pensar. Você está percebendo aí que o Senhor Jesus está dando um motivo claro para a não crença? Ele não fala em livre-arbítrio, ele não fala em vontade do homem, ele não fala de nada disso. Qual o motivo que ele dá para as pessoas não crerem que ele era o Messias? Eles não eram ovelhas, ou seja, eles não eram eleitos dele. Eles não pertenciam à família espiritual.
Eles não eram da boa semente. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. O motivo é esse, como já falou, tenho dito. Então a boa semente, ela crê. Ela crê que Jesus foi o Messias enviado para a salvação do seu povo. A boa semente crê na existência de Deus. E crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que hoje Ele é Deus sobre todos. Percebe isso? Ele se manifestou como filho. Foi uma manifestação de filho, né? Ele se manifestou como filho, sendo o Messias, cumpriu a lei. Isso, amado, só crê quem faz parte da boa semente. Então a boa semente crê que Deus existe, né? E crê no chamado de Jesus e crê em Jesus como seu Senhor. Percebe, né? Então, primeira característica da boa semente, ela crê em Deus. Ela crê em Jesus como Senhor, ela crê na existência de Deus. Eu pergunto, você que está assistindo, que tem dúvidas, será que eu sou um eleito? Será que eu não sou? Eu pergunto para você, você crê que Deus existe? Eu creio, irmão Cristiano França. Amém. Você crê que Jesus é o Senhor? Se manifestou como Filho, cumpriu a lei, foi o Messias prometido, e que hoje é Deus sobre todos? Crê, irmão Cristiano. Amém? Segunda característica, segundo predicado da boa semente. A boa semente crê em Deus e crê em Jesus, como Deus, como Senhor. E a boa semente ouve a voz de Jesus. João 10, versículos 3 e 4. A este o porteiro abre. Este é o bom pastor, né? A este o porteiro abre. E as ovelhas ouvem a sua voz. Ó. A boa semente ouve a voz. E chama pelo nome as suas ovelhas. E as traz para fora. Olha um símbolo de liberdade, amado. O que está dizendo aqui nessa parábola, aqui nessa metáfora aqui? Que as ovelhas estão sendo colocadas para fora, né? Elas estão deixando de estar aprisionadas. Ele traz para fora, ele chama pelo nome. Porque esse chamar pelo nome significa o quê? Conhecer. Jesus conhece os seus. Você percebe isso? Quando você chama alguém pelo nome, por quê? Porque você conhece aquela pessoa. Então, esse está simbolizando isso, né? Então, ele abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ela conhece a voz. E ele chama pelo nome, vem fulana, vem cicrana, porque ele conhece. Percebe? Lembra-se que eu falei no início? A má semente, nunca vos conheci. Eu não conheço a má semente. Mas a boa semente eu conheço, eu chamo pelo nome. Versículo 4, né? E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante. Ou seja, ele vai na frente e as ovelhas o seguem. E as ovelhas o seguem. Por quê? Porque conhecem a sua voz. Percebe? Isso é uma figura interessante, porque isso acontece, amado. As ovelhas, ela conhece a voz de quem cria, de quem cuida delas. Isso acontece verdadeiramente. Amado, isso não acontece até com seu animalzinho de estimação? Não é verdade? Ele não conhece a voz? Você tem um cachorrinho, amado, se você sair para comprar alguma coisa, você voltar, falar alguma coisa perto da sua casa, seu cachorrinho fica doido de alegria, porque ele conhece a tua voz. Você pode estar longe, mas eles têm um cachorrinho, no caso especificamente, tem uma audição tremenda, né? Então ele ouve a sua voz lá na esquina e já fica todo alegre, porque ele conhece a voz. A ovelha é a mesma coisa. Nessa metáfora da ovelha, a ovelha ela conhece a voz de quem cria. Então aquele que cria, que cuida, né, da ovelha, chegava lá, o fato dele falar alguma coisa, a ovelha já, porque conhece a voz. Então Jesus usa aqui essa metáfora para dizer,
As minhas ovelhas, ou seja, a minha família espiritual, os meus escolhidos, a minha boa semente, eles me conhecem, eles ouvem a minha voz. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Percebe? Elas ouvem, uma característica de quem é da boa semente. Então, ouvir a voz do eterno pastor é uma das principais características da boa semente. O que é a voz do Senhor Jesus? A voz do Senhor Jesus é a palavra. Você ouve a palavra, você reconhece. Ah, irmão Cristiano, mas alguém na minha família não reconhece a palavra da graça. Ele é da má semente. Calma, irmão, você não sabe. Mais uma vez, você não tem que julgar, não tem que carimbar ninguém sabe? Não tem que taxar ninguém de nada. Eu conheço pessoas que levaram anos para dar ouvido para a graça. E que hoje é uma pessoa firme em graça. E já conheci pessoas que ouviu a graça na primeira palavra que ouviu, já recebeu. Isso é uma experiência, amado, particular de cada um. Tem gente que ouve um estudo em graça, ele já desperta na hora. Maravilha, que palavra. Tem outros que demoram mais um pouco. Isso depende de muitos fatores. Às vezes a pessoa passa muito tempo na religião. A religião ela endurece o coração. A religião, como Paulo diz, ela é um véu, né? Ela tapa os olhos. E é um véu espesso. Então, às vezes, por exemplo, eu penso sempre o seguinte. Eu acredito que a pessoa que ela tem mais facilidade de receber a graça quando ela já não está mais tão envolvida com a religião. Isso facilita bastante. Entende? Às vezes a pessoa ficou desiludida, de repente pertencia lá a uma denominação X ou Y, e se aborreceu lá com o pastor, ou ouviu alguma coisa errada, ou, sei lá, não está concordando, alguma coisa no espírito dela já está incomodando ela, percebendo que aquilo não é verdade, que aquilo é religião. Você entende? Então a pessoa vai se afastando e tal, e de repente ela ouve a graça. Isso fica muito mais fácil. Por quê? Porque a barreira da religião já está quebrada. A pedra que a religião faz no coração já está quebrada. É mais difícil para quem está muito envolvido. Mas mesmo pessoas muito envolvidas na religião podem receber a revelação da graça e o evangelho assim no estalo. Isso é uma experiência individual de cada um. Não é porque alguém, a sua família ou seu amigo, está anos aí, você fala da graça, o cara não aceita, fala da graça, não aceita. Não é porque, não necessariamente por causa disso, ele é da má semente. Às vezes o momento dele não chegou, Deus é que vai tratar com ele, amado. A sua parte é falar da graça, é orar. Eu sempre digo isso. Você quer que alguém receba a revelação da graça? Ore pela pessoa. Peça a Deus que abra o entendimento dela. Se for a vontade dele, ele vai abrir. Ponto. Agora, você não tem que se preocupar e ficar sem dormir. Ai, meu Deus. Descansa, amado. Foi o que eu falei no início. Descansa. Agora, é característica. Você que ouve a graça, que ama a palavra da graça, é feliz ouvindo a graça, você tem dúvida da sua posição diante de Deus? Você crê em Deus, você ouve a voz de Jesus, a graça está na tua mente. É claro que não é apenas isso, mas essas características são grandes sinais. São grandes sinais. Percebe? Então, característica número 1, crer que Deus existe, crer no Senhor Jesus como Senhor. Segunda, ouve a voz do Senhor. Demore o tempo que demorar. Ouve. Percebe? Terceira característica da boa semente. A boa semente, ela não aprova as obras más. Vou repetir. A boa semente não aprova as obras más. Veja, Cristiano, está dizendo então que a boa semente nunca pratica o mal? Não, eu não estou dizendo isso. Por quê? Porque apesar de sermos boas sementes, nós temos a carne. Nós temos um corpo de carne, que é para nós um invólucro. O corpo de carne que nós temos nesse mundo, ele não é quem nós somos de fato. Estamos apenas passando um período aqui nesse mundo. Ele não é quem nós somos. Nós, boa semente, nós somos eminentemente seres espirituais.
A palavra do Senhor diz que a nossa cidade está nos céus. A nossa cidade é o quê? Onde nós nascemos. A sua cidade não é onde você mora. Não nesse sentido bíblico, entende? Porque, por exemplo, você nasceu em São Paulo, mas você mora na Bahia. Se alguém pergunta qual é a sua naturalidade, qual é a sua cidade, você vai dizer São Paulo. Agora, onde você mora? Moro na Bahia. Entende? A nossa cidade é onde nós nascemos. Então Paulo fala, nossa cidade está nos céus, ou seja, nós nascemos nos céus. Nós somos seres dos céus. E para lá voltaremos. O céu já habita em nós, nós já estamos lá espiritualmente, inclusive. Voltaremos fisicamente com o corpo glorificado e com a alma restaurada. Percebe? Então, nós temos um corpo de carne que tem mais um desejo mau. Vamos ler isso aqui agora, você vai ver. Então não significa que você não vá praticar o mal. Eventualmente, nós praticamos. Mas uma coisa é você praticar, outra coisa é você aprovar. Uma coisa é você querer viver o mal. Você ter prazer em viver o mal e insistir no mal. Você está entendendo a diferença? Uma coisa é, eventualmente, né, você deixou a sua carne muito à vontade, você fez um mal, paciência. Tá? Agora, outra coisa é você aprovar isso. Eu quero, eu gosto, eu vou ficar no mal, eu quero praticar o mal, eu quero ser ruim, sabe? Aí, amado, é uma característica muito ruim, né? Agora, quem é da boa semente, eventualmente pratica o mal por causa da carne, mas ele não aprova. Romanos 7. Vamos ler do 15 até o 21. Esse trecho aqui é contundente. Olha esse trecho que Paulo fala aqui. 15 e 16. Porque o que faço, não o aprovo. Pegou aí? O que eu faço? Aqui nesse ensinamento, Paulo está falando do mal. Ou seja, o mal que eu faço, não o aprovo. Note que Paulo não diz que não faz. Ele diz que faz. Isso aqui, amado, o Paulo está falando de uma tendência. Tá? Ele está falando de uma tendência. Então, por que o mal que faço, não o aprovo? Pois o que quero, o bem, isso não faço. Porque o bem está no nosso espírito, amado. Está no nosso interior. A boa semente tem o bem, o desejo do bem dentro de si. Aí Paulo falou, o bem que eu quero, esse não faço. Ele está falando de uma tendência, tá? Mas o que aborreço, isso faço. Ó, pegou? Ou seja, nós aborrecemos o que a carne quer fazer. 16. E se faço o que não quero, ou seja, o mal, eu não quero fazer, mas eu faço e não aprovo, eu consinto com a lei que é boa. É interessante essa passagem aqui. Tá? Aqui Paulo não está mandando ninguém viver debaixo da lei, não, tá, gente? É só você ver o contexto para você entender o que Paulo está falando, tá? Ele diz assim, ó, a lei é espiritual. A lei veio de Deus, ela é espiritual. Mas eu sou carnal. Entende? Então, não funciona. Porque a lei era cumprida por meio da carne. A carne nunca se converte. Por isso que no capítulo 8 de Romanos, inclusive, o mesmo apóstolo Paulo diz que a lei estava enferma pela carne. Tá? Então ele não está mandando ninguém viver debaixo da lei. Tem gente que isola esse versículo 16 aqui para dizer, tá vendo? Paulo era a favor da lei, diz que a lei é boa. Ele está dizendo o seguinte, a lei é espiritual. É só você ver o contexto anterior. No contexto ele diz que nós morremos para a lei, irmão. Como é que ele vai mandar alguém viver debaixo da lei se nós morremos para a lei? Tá? Então ele diz que a lei é boa porque está dizendo assim, gente, a lei é espiritual, mas eu sou carnal. A minha carne tem um desejo pelo pecado. A minha carne quer errar o alvo. Agora, se eu faço aquilo que eu não aprovo, eu já consinto com a lei que é boa. Eu já consinto com o que é espiritual. Você está percebendo o que Paulo está falando aqui? Só o fato de você não aprovar, porque essa é a nossa característica, não aprovar obras más. 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, o mal, mas o pecado que habita em mim.
Parece contraditório. Você vê, poxa, o Paulo fala da graça, diz que o Senhor aniquilou o pecado, que nós estamos mortos pelo pecado. Como é que o cara fala agora que o pecado habita nele? Calma lá, gente. Vamos entender o contexto. Vamos entender o que ele está falando. O que é o pecado que habita em mim? Primeiro, o que é pecado? Literalmente, a palavra pecado significa errar o objetivo, errar o caminho, errar o alvo. Ou seja, o nosso objetivo como boa semente é o quê? Fazer boas obras, caminhar no caminho correto, ouvir a palavra, seguir a palavra. Quando você faz algo fora do que a palavra te revela, você errou o alvo. Percebeu? Você pecou. Esse é o sentido aqui que Paulo está falando. Porque esse é o desejo da carne. A carne não quer andar nas coisas de Deus. Então Paulo falou, pecado que habita em mim. Você vai ver que Paulo vai dar uma frisada aqui muito interessante no 18. Olha só. Então, no 17, o que ele disse? Não sou eu que faço, porque eu não sou essa carne. Eu estou carne. Você percebeu? Não sou eu. Porque aquilo que eu falei, o nosso eu não é a carne é um invólucro. A carne é uma vestimenta. Eu não sou a carne. Eu sou filho de Deus no espírito. Eu sou um ser espiritual. É o que Paulo está falando, já não sou eu que faço. Mas é a carne, é o pecado que habita em mim. Olha só a explicação bem sucinta aqui que Paulo dá no 18. Olha só. É sucinto, sabe? É tênue. Mas se você parar para raciocinar, você vê que ele está explicando. Porque eu sei que em mim, aí ele diz, isto é, na minha carne. Pegou? Pegou aí, não? Vamos ler de novo? Porque eu sei que em mim, aí ele explica, isto é, a saber, na minha carne. Porque quem é esse mim aqui? De maneira que em mim, ele está falando do eu real dele? De quem ele é? De fato, de verdade? Não, ele está falando da carne. Por isso que ele frisa. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. No espírito está o bem, amado. Mas na carne não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. O querer aqui é querer fazer o bem. É querer sempre caminhar em caminhos certos. O querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Mais uma vez, Paulo está falando aqui de uma tendência. Tá? O Paulo, gente, ele não está dizendo que ele nunca fazia o bem, não. Perceba isso, ele está falando de uma tendência. Tá? Então, com efeito, o querer está em mim, eu quero fazer o bem, mas não consigo realizá-lo. É a famosa luta da carne contra o espírito que nós vemos em Gálatas, né? A carne luta contra o espírito contra a carne. É isso aqui que Paulo está falando. O mal que eu faço, eu não aprovo. Porque a característica da boa semente é não aprovar o mal. Percebe? 19 e 20. Porque não faço o bem que quero. Ou seja, a minha tendência neste mundo não é fazer o bem que eu desejo fazer. Mas o mal que não quero, esse faço. Meu irmão. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu. Porque o nosso eu é espiritual. O nosso eu nasceu no céu. O nosso eu é bom. Percebe? Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Quem é esse mim? É a carne. Ou seja, o pecado, o desejo de errar o alvo, habita na carne. Percebe? Então a tendência é você fazer o mal. O mal que não quero, esse faço. Eu quero fazer o bem. Eu quero viver sempre fazendo o bem. Aí Paulo diz no 21. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Isso é um drama na vida de toda boa semente. O mal está conosco.
Alguns dizem que o mal é o diabo, é o demônio. De fato é o diabo, né? Que é a carne. Mas muitos dizem que é o espírito maligno, que é o mal, que não sei o quê. O mal é a carne, está claro aqui no contexto. O mal que está conosco se chama velho homem, que para Deus já foi derrotado. Para Deus o velho homem já está morto. Na cruz Jesus morreu e matou o velho homem para Deus. Em que sentido? No sentido de que o velho homem não pode mais nos condenar. O velho homem não pode mais nos tirar da presença de Deus. Ele não pode mais tirar a nossa posição de justificados, de justos que somos. Por mais que a carne atue, amado, ela nunca vai te afetar diante de Deus, ou seja, nunca vai afetar a sua posição diante de Deus. Você é salvo, sempre salvo. Ah, Cristiano, isso é uma licença para viver errado? Ah, mas é evidente que não é. Você acabou de ler comigo, vocês acabaram de ler comigo, que a tendência, que o desejo, né, da boa semente é fazer o bem. Paulo fala o bem que eu quero fazer. Por que Paulo diz que ele queria fazer o bem? Porque Paulo era boa semente. Mas o mal estava com ele. É o que acontece conosco. Nós que somos boa semente, a gente não vai querer viver o mal só porque a Bíblia diz que você é livre. Ah, vou viver deliberadamente no mal, né? Vou fazer coisas más, não estou nem aí. Isso não é papel da boa semente. Então, eventualmente, devido a uma tendência da carne, a boa semente pode praticar o mal. Mas o desejo dela não é viver o mal, ela não aprova o mal. Percebe? Aí, de repente, você pergunta assim, irmão Cristiano, tudo bem. Mas e a má semente, ela pode fazer o bem? É uma pergunta interessante, né? Eu acredito que a má semente faz o bem. Ela pode ter práticas boas. Ah, como assim, irmão Cristiano? Sabe por quê? Porque eles fazem o bem por conveniência. Sabe aquela pessoa que faz o bem, mas pensando no seu próprio bem? Ela faz o bem por conveniência, ela faz o bem por segundas intenções, ou seja, não é um bem genuíno. Quando a má semente faz alguma coisa boa, pode ter certeza que tem segunda intenção por trás. Tem alguma conveniência por trás. Vocês querem um exemplo da má semente? Na minha opinião, tá? Eu acredito que vocês vão compreender e vão ter essa opinião também. Quer um exemplo de má semente visto claramente no mundo? Psicopatas. Meu irmão, pesquisa aí sobre psicopatia para você ver o que é. Tem um livro que fala de psicopatia, eu esqueci o nome da autora. É uma doutora, amada, que pena que eu esqueci agora. É um livro excelente sobre psicopatas. Se eu não me engano, o psicopata mora ao seu lado. Vê se você consegue ver o nome da autora, para a gente dar o certinho aqui. Olha, amado, a psicopatia é um negócio que você lê sobre, você pesquisa, você sente gelo, você sente seu sangue gelar. É um troço apavorante. Ana Beatriz Barbosa Silva. Isso aí. Ana Beatriz Barbosa Silva. Amado, olha, quando você vê a característica de um psicopata, você fala assim, esse cara não pode de maneira nenhuma ter vindo de Deus. Porque são pessoas que vivem para o mal. E, detalhe, não tem remorso. Não tem remorso nenhum. Ele faz o mal friamente. Não há qualquer tipo de remorso. Eles são incapazes de sentir remorso, de sentir pena. É o mal puro e simples. É um negócio de gelar o sangue. É pavoroso. Na minha opinião, são todos eles da má semente. Todos eles. Porque não tem cura, não existe isso. Ele é assim, pronto. Claro que não é só psicopata, mas eles são um exemplo muito claro da maldade que há no mundo. Isso na minha opinião. Eles podem fazer o bem?
Na minha opinião, pode, mas sempre por conveniência, sempre com segundas intenções, sempre com alguma coisa má por trás. Agora, a boa semente faz o mal por causa da carne, mas ela não aprova. Está percebendo? Por quê? Porque ela tem o Espírito dentro dela. A boa semente. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o quê? Olha aí, ó. O amor, o gozo, que é a alegria, né? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Olha aí, irmão. O domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, não precisa de lei para comandar isso aqui. É isso que Paulo está falando. A lei é para quê? Para os defeitos. A lei é para a carne. Isso aqui é espírito. Então, o fruto do Espírito é isso. É amor, é paz, é ser longânimo, é ser benigno, é ser manso, é ter domínio próprio. Então, você vê que há essa luta. A carne é o pecado, que é errar o alvo. O Espírito é o amor, é a paz, é o gozo, a longanimidade. Percebe a diferença dessas duas esferas? Então, nós que somos da boa semente, nós temos essas características boas dentro de nós. Esse é o bem que nós queremos fazer, que Paulo fala. O bem que eu quero. Mais uma vez, é uma tendência que ele está falando. Né? Eu não faço por causa da carne, porque o mal está comigo. Mas eu não aprovo. Você está entendendo a característica da boa semente? É isso. É isso. A boa semente crê em Deus, crê que Deus é galardoador, crê em Jesus como Senhor nosso. A boa semente ouve a sua voz. A boa semente não aprova as obras más. Agora você quer ver uma outra característica muito bacana da boa semente? A boa semente permanecerá até o fim firme na fé. Isso é tremendo. Uma das principais características da boa semente é se manter firme na fé, firme na revelação. Eu conheci pessoas que pareciam ser boa semente, estiveram na igreja da lei, depois conheceram a graça, pareciam ser boa semente e depois se tornaram ateus. Eu conheço pessoalmente pelo menos 2 pessoas. Tremendo, né? Com pessoas que pareciam ser de Deus, pareciam glorificar a graça, mas depois a mente virou. E uma dessas pessoas, inclusive, aliás, as 2, uma só não, mas 2, começaram a atacar Jesus, debochar da Bíblia, debochar da existência de Deus, e tantas outras coisas que nem vale a pena falar. Ou seja, não permaneceram. Por quê? Porque a má semente não permanece. Cristiano França, por que a má semente não permanece? Porque não tem raiz. Não tem raiz. Naquela parábola, né, que o Senhor fala do semeador saiu a semear, que no contexto ali é semear a palavra, ele diz assim, ó, algumas sementes caíram, né? Se eu não me engano, entre as pedras, me parece, e criou uma raiz, mas logo secou. Por quê? Porque, na verdade, não tem raiz. O coração é pedra. Então, a semente até tenta penetrar. Por isso que a pessoa parece que é de Deus. Ela, a princípio, parece de Deus, parece uma pessoa boa, e, de repente, a pessoa até conhece a graça, que é algo fantástico e tal, mas ela vem para a graça por conveniência. Ela vem para a graça porque a graça é liberdade, entende? Porque a graça tira o peso do sistema religioso. Aí a pessoa vem, mas não tem raiz, então seca-se aquela planta que nasceu daquela semente. Ou seja, a semente, no caso, é a palavra, né? A palavra vai no coração. Quando a semente, que é a palavra, encontra um coração bom, uma boa terra, ou seja, uma terra dos salvos, né? Ela vai e germina e dá uma árvore maravilhosa.
Mas quando ela encontra um coração pedregoso, a semente até tenta penetrar ali, mas ela morre. É o que acontece, porque não permanece. Só permanece quem é da boa semente. Então é crer em Deus, é ouvir a voz do Senhor, é não aprovar o mal, ainda que possa praticar, mas não aprova e luta contra ele, e a boa semente permanece até o fim na fé. João 8,31. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram. Olha só. Se vós, olha condicional, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Qual é a condição para a pessoa ser enxergada como uma verdadeira discípula de Jesus? Seguidora. Permanecer. Está entendendo? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Porque só fica na fé quem é da fé. Não adianta parecer que é da fé. Percebe? Colossenses 1, 22 e 23. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne. Jesus reconciliou o seu povo. Pela morte, a fim de perante ele vos apresentar como? Qual é a característica da igreja? Santos, sem defeito e irrepreensíveis. Olha o que você é em Cristo Jesus. Ele reconciliou o seu povo para tornar o seu povo o quê? Santo, sem defeito e irrepreensível. Agora veja o 23. Olha a condicional. Se é que permaneceis na fé. Então só é santo, sem defeito e irrepreensível de verdade quem permanece na fé. Pegou aí, não? Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes. Olha só. Não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes. Meu amado. Que evangelho que os colossenses ouviram de Paulo? Evangelho da graça. Então, vocês são santos, sem defeito e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho da graça, que é esse evangelho que ele pregava, que ouviste, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Olha aí. Por que isso? Por que Paulo fala isso? Paulo está falando, sempre quando eles falam o mundo todo, toda criatura que está debaixo do céu, isso significa o quê? Toda aquela região ali do Império Romano. Tá? Toda aquela região ali é o mundo chamado oikumene. Tem o aion, que é o período de tempo, tem o cosmos, que pode ser traduzido como a criação, como um todo, e tem o oikumene. O oikumene é um mundo habitado, é o mundo que eles conheciam ali habitado. É todo o Império Romano. O que Paulo está dizendo? Olha, essa palavra está circulando aí no Império. Já foi pregada para todo mundo aí. No caso, todo tipo de pessoa, Não é nem 100% das pessoas, mas todo tipo de pessoas. Judeus, gentios, gregos, etc. A palavra estava correndo poderosamente ali, esse que Paulo está falando. Então ele fala, olha, vocês são santos, sem defeito e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Olha aí. Se você ouve o evangelho e você permanece, é porque você é uma boa semente. Mas você só permanece não é porque você quer, é porque Deus te mantém. 1 Coríntios 1, 7, 8. De maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi no ano 70, o qual também vos confirmará até o fim.
Quem que confirma o povo? É Deus. Para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus. Ele vos confirmará. Ele. Então quem te confirma na fé é o Senhor, amado. Então, você crê em Deus? Você ouve a voz do Senhor? Você não aprova o mal? São características da boa semente. Agora, fundamental, permanecer na fé. Entende? Então, amado, coloque isso na tua cabeça. Se você tem essas características na tua vida, se você é uma pessoa do bem, principalmente, isso é uma característica importante. Né? Se é uma pessoa do bem, que ama o bem, ainda que possa fazer o mal, mas ama o bem, crê que Deus existe, isso são características. Sabe? Claro que você não vai ficar perdendo tempo procurando características nos outros, né? Será que crê em Deus? Será que é uma pessoa boa? Mas deixa isso de lado. Mais uma vez, eu falei no início, descansa. Isso é para você ver na sua vida, já que tantos se perguntam. De repente, isso é um estudo que eu nem precisaria trazer, mas são tantas pessoas perguntando isso, que é bom a gente então trazer, né? Para você ver essas características e você descansar sobre isso de uma vez por todas. Tá? E eu encerro, então, com Romanos, capítulo 8, verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, louvado seja Deus, para outra vez estardes com temor. É a lei, amado, a lei traz temor, né? Mas recebestes o espírito de adoção, louvado seja Deus, pelo qual clamamos Abba, que em português significa pai. Tá? Amados, eu quero abrir um parêntese importante aqui. Algumas pessoas perguntam, irmão Cristiano, por que o irmão não usa a expressão Abba Pai? Sabe por quê, amado? Essa expressão no português não faz sentido. Entenda isso. A palavra Abba, no aramaico, significa pai. E era uma forma, inclusive, até onde eu sei, era uma forma de chamar o pai, ou se referir ao pai de maneira carinhosa. É o meu Abba. Tá? Então, ao qual clamamos Abba, vírgula, que significa pai. É isso. Porque, veja bem, a palavra Abba é do aramaico. Muito provavelmente, quem escreveu um dos manuscritos, ou todos, ou o principal, quis explicar o significado da palavra. Essa vírgula é isso. Eu poderia colocar assim, ao qual clamamos Abba, que significa pai. Essa vírgula está explicando o que é Abba. Tá? Por isso que a expressão Abba Pai não faz muito sentido traduzida. É como se você dissesse pai, pai. Vocês estão entendendo? É por isso que o irmão Cristiano aqui, particularmente, não usa a expressão Abba Pai. Nós usamos a expressão Abba. É isso. Que em português, Abba, vírgula, que em português significa pai. E, como eu falei, até onde eu sei, pelo que eu pesquisei, é uma forma carinhosa, inclusive, de se referir ao pai. Então, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, que em português significa pai. Ou seja, nós chamamos Deus de pai. Por quê? Porque o espírito que nós temos não é de escravidão. Não estamos mais debaixo de escravidão. O escravo não é filho. O filho é filho. Então, louva a Deus que o Senhor nos libertou da escravidão do sistema religioso, para que hoje nós pudéssemos chamá-lo de Abba, nosso Pai maravilhoso. Você, amado, faz parte da família dele. Você é filho do Senhor. Você pode chamar Deus de Abba, porque ele é o seu Abba. Você é boa semente, você crê nele, você crê em Jesus, você ouve a voz dele, você está em graça, você não aprova o mal, e eu recebo, você permanecerá na fé, porque ele, o Abba, vai te manter na fé. Percebe isso aí? Entendeu as características da boa semente? Então, eu acredito que a resposta à pergunta do tema está completa, está respondido. Como saber se somos salvos? Eis aí a resposta. Amado, clame sempre, Senhor, Abba,
Tu és o meu Pai. Louvado seja Deus. Amém, abençoados? Em nome de Jesus.